Aos 69 anos, quando a maioria das pessoas imagina estar descansando após uma vida inteira de trabalho, ele enfrentou o momento mais difícil da sua existência. Após décadas construindo um patrimônio que parecia indestrutível, uma sequência inesperada de decisões ruins, crises financeiras e erros de parceiros derrubou tudo o que ele tinha. A empresa, antes motivo de orgulho, foi obrigada a fechar as portas. Investimentos que pareciam seguros evaporaram diante de seus olhos. O que ele levou quase toda a vida para levantar se desfez como areia escorrendo entre os dedos. E o mais doloroso não foi apenas perder o dinheiro, mas ver sua identidade ruir junto. Ele sempre foi o homem forte, o exemplo, o empresário que ajudava outras pessoas. De repente, precisou aceitar que estava falido e que não tinha mais nada além de sua força de vontade. Amigos se afastaram, pessoas julgaram, e a solidão se tornou sua companheira constante. Aos 69 anos, ele encarava o medo que mais evitou durante toda a vida, ser obrigado a começar do zero quando o corpo já não acompanha a velocidade da mente. A queda foi dura, profunda e silenciosa. Mas o que ele ainda não sabia era que esse momento de destruição total seria o início de um renascimento que mudaria tudo. Após perder tudo, ele passou semanas em um silêncio quase absoluto, tentando entender como a vida tinha mudado tão drasticamente. A casa já não era dele, o carro não existia mais, e a conta bancária mostrava números que ele jamais imaginou ver novamente. A sensação de vazio era sufocante. Ele se olhava no espelho e via alguém que não reconhecia, não um milionário confiante, mas um homem cansado, com dúvidas e um medo profundo do futuro. Não saber como pagar o próximo mês de despesas era algo que ele não vivia desde a juventude. A vergonha também pesava. Ele evitava sair na rua e evitava encontrar pessoas que o conheciam. O orgulho ferido fazia-se sentir menor do que realmente era. Por dias, ele acreditou que sua história tinha chegado ao fim. Mas a vida, silenciosamente, começou a empurrá-lo para a frente. As contas não esperavam. O tempo não parava. E ele percebeu que tinha duas escolhas: aceitar a derrota ou levantar, mesmo sem forças. Foi quando tomou uma decisão humilde, dolorosa e transformadora: procuraria qualquer emprego que aparecesse. Ele não tinha mais luxo de escolher. Seu objetivo era apenas sobreviver. Sem imaginar, esse passo seria o início de uma jornada completamente nova. Depois de muitas tentativas rejeitadas por causa da idade, ele finalmente conseguiu o que ninguém imaginaria para alguém que já foi milionário: um emprego de faxineiro em um pequeno bar de bairro. O local era simples, com mesas desgastadas, cheiro constante de café e pessoas comuns entrando e saindo a todo instante. Ele começou limpando o chão, lavando copos, recolhendo lixo e fazendo pequenos serviços que mantinham o bar funcionando. Era um trabalho honesto, mas difícil para alguém que, por décadas, comandou reuniões, liderou equipes e tomou decisões milionárias. No primeiro dia, as mãos tremeram ao pegar no pano de limpeza. Não era cansaço. Era vergonha. O peso emocional de ver onde estava era maior do que qualquer tarefa física. Mas ele continuou. A cada dia que passava, uma parte de seu orgulho ia sendo substituída por algo muito mais valioso: humildade. Ali, sem glamour, sem títulos, sem holofotes, ele começou a observar o mundo de um jeito que nunca tinha feito antes. A simplicidade das pessoas, seus desafios, suas conversas, suas necessidades. Tudo isso plantaria uma semente dentro dele, uma semente que ainda levaria tempo para florescer, mas que mudaria completamente o rumo de sua vida. Enquanto trabalhava, ele começou a perceber que aquele ambiente humilde escondia lições profundas. As conversas que ouvia, mesmo sem querer, revelavam problemas reais das pessoas, dívidas pequenas que viravam grandes, dificuldades para encontrar serviços acessíveis, falta de apoio, e necessidades básicas que empresas maiores ignoravam. Ele observava como alguns clientes voltavam sempre com os mesmos aborrecimentos, reclamando de serviços ruins, preços altos ou soluções complicadas para coisas simples. Aos poucos, sua mente começou a conectar tudo isso. Mesmo quebrado, ele ainda tinha algo que ninguém podia tirar: sua experiência. E essa experiência começou a trabalhar silenciosamente dentro dele. Enquanto limpava o balcão, ele imaginava como poderia ajudar aquelas pessoas.
Ideias começaram a surgir, pequenas no começo, quase tímidas, mas presentes. Um novo modelo de negócio, algo simples, acessível, direto ao ponto. Algo que ele jamais teria pensado antes, porque nunca tinha estado tão perto da realidade das pessoas comuns. E, ironicamente, foi no momento mais difícil, varrendo um chão que não era seu, que ele enxergou um futuro que poderia ser reconstruído. Não seria fácil, não seria rápido, mas seria possível, e isso reacendeu uma esperança que ele achava ter perdido. Aos 70 anos, com pouquíssimo dinheiro guardado, fruto de meses de trabalho como faxineiro, ele iniciou sua pequena operação. Não havia luxo, nem estrutura profissional. Mas havia determinação. Ele começou atendendo poucos clientes, oferecendo um serviço honesto, eficiente e muito mais acessível do que qualquer outra alternativa no mercado. O boca a boca fez o resto. Um cliente indicava outro, e assim, lentamente, o negócio começou a crescer. Ele ainda trabalhava no bar, mas agora a esperança substituía o peso da vergonha. A vida ainda era difícil, mas pela primeira vez em muito tempo, ele sentia que estava construindo algo verdadeiro. Ele economizava cada centavo, reinvestia na própria ideia e não se deixava levar pela pressa. Sabia que grandes resultados levam tempo, e que sua idade não o impedia de ser paciente. Aos 72 anos, seu pequeno negócio já atendia dezenas de pessoas por mês. Aos 73, alcançou o momento que jamais imaginou reviver, estabilidade financeira. A empresa cresceu, ganhou respeito e se tornou mais forte, mais humana e mais valiosa do que sua antiga fortuna. A história dele se tornou uma prova viva de que idade não define capacidade. Aos 69 anos ele perdeu tudo. Aos 70 recomeçou. Aos 73 reconstruiu a própria vida com mais sabedoria, propósito e calma. Ele descobriu que recomeços não pertencem apenas aos jovens. Recomeçar pertence a quem não desiste. A quem tem coragem de aceitar a humildade, de trabalhar em silêncio, de observar e aprender com os próprios erros. O bar que antes parecia um símbolo de fracasso se transformou no ponto de virada que deu origem a algo muito maior. Sua história deixou uma mensagem poderosa: não importa onde você caiu, importa onde você decide levantar. E se você ainda está vivo, ainda respira, ainda sente, isso significa que ainda pode. Ainda pode tentar. Ainda pode mudar. Ainda pode vencer. O tempo não é seu inimigo. A desistência é. Ele provou que não existe idade para dar a volta por cima. Não existe limite para quem acredita que o próximo capítulo pode ser melhor. E a verdade é simples: se ele conseguiu recomeçar aos 69, você também pode recomeçar hoje.